O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje o dia de São João Crisóstomo, este grande bispo, este grande apaixonado por nosso Senhor, que nós, por pouco, não estaríamos vestidos de vermelho, celebrando o seu martírio, porque só lhe faltou derramar o sangue, porque de fato, ele perdeu a sua vida por causa de Cristo. Como se aplica a ele com tanta adequação essa palavra da primeira leitura de hoje de São Paulo, da carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo diz assim: pregar o evangelho para mim não é motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Ai de mim se não evangelizar, isto é, uma imposição interior, uma necessidade de amor. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pois bem, nós vemos isso de uma maneira exemplar na vida de São João Crisóstomo. Ele, por causa de Cristo, por causa do evangelho que ele não se recusou a pregar com toda a clareza, ele arcou com todas as circunstâncias. Pois bem, quem foi São João Crisóstomo? O João Crisóstomo nasceu em 349, na Antioquia da Síria. Ele nasceu de família pagã, recebeu uma formação pagã, uma formação esmerada, né? Ele teve como mestre Libânio, que era o grande mestre da época. E, sendo discípulo de Libânio, ele era o primeiro orador, né? Pense aqui, se fôssemos fazer uma comparação, era como que ele estava na melhor universidade e era o primeiro dali, era o melhor aluno. Pois bem, então ele, que é conhecido como Boca de Ouro, conhecido como Boca de Ouro já como pagão. Isto é, o homem era tão grande, tão inteligente, né, dotado de tantos dons, né, de tantas capacidades, com tanta riqueza. Deus cumulou aquela alma que ele ainda já como pagão era admirado por muitos. E no auge da sua fama, já como Boca de Ouro, ele descobre Cristo. E descobre aquilo que nós ouvimos na quarta-feira, na primeira leitura de São Paulo, hein? Quarta-feira nós ouvíamos aquela afirmação retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31.
a figura deste mundo passa. Nós até refletíamos rapidamente na quarta-feira sobre esta afirmação. Pois bem, aquele jovem, porque ele ainda era jovem, que descobre Cristo, ele resolve trocar toda aquela glória que para ele não era nada, por Cristo, que ele sabia que era tudo. Tenho para mim, né, que tudo isto comparado a Cristo é esterco, disse São Paulo. Não é nada. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a nosso Senhor que nos ilumine com a sua graça, com o seu Espírito, para que nós vejamos a transitoriedade das coisas, porque não são poucas as vezes que nós sacrificamos o que verdadeiramente importa pelo que é passageiro. Não são poucas as vezes, e não são poucos os cristãos, isto é, são muitos os cristãos que isso fazem, e o fazem muitas vezes. É trágico, né? Porque se poucos fizessem isso, mas fizessem muitas vezes, mas são poucos, já seria trágico. Se fossem muitos que isso fizessem, mas poucas vezes, seria trágico também. Mas é muito mais trágico, porque são muitos que muitas vezes isso fazem. Isto é, trocam o eterno pelo temporal. Dedicam-se de tal maneira às coisas passageiras em detrimento das eternas. Comprometem o que tem valor, o ouro, por bijuteria, por bugiganga, por miçangas, por algo que pode até brilhar, mas é ouro de tolo, é passageiro, não é verdadeiro, não tem consistência. Então precisamos, meus irmãos, pedir a Deus, e hoje, por intercessão de São João Crisóstomo, que isso viveu em plenitude na sua vida, pedir esta graça a Deus para que nós vivamos também, para que nós vejamos o que verdadeiramente importa, e que por aquilo que verdadeiramente importa, que por aquele que verdadeiramente importa, estejamos dispostos a abandonar tudo, todos e qualquer coisa que se tornem um empecilho para aquele alcançar. Pois bem, então, João Crisóstomo descobre Cristo, abandona tudo, abandona a sua carreira e quer se fazer monge. Ele quer viver na intimidade com Cristo. Dedica-se, torna-se monge, começa a viver como monge, e como é próprio do amor, o amor, ele tem uma santa inconstância. Entenda aqui por inconstância o que eu quero dizer. Ele nunca está satisfeito no estado em que se encontra. É próprio de quem ama querer amar mais. Então, ele, que havia abandonado tudo, inclusive a carreira, e se tornara monge, agora ele queria amar a Deus com mais radicalidade ainda, e quer se tornar eremita. Isto é, ele quer viver na reclusão, ele quer viver na solidão completa, para que Jesus possa habitar completamente no seu coração, e ele se torna eremita. Mas nosso Senhor, meus santos, vem e muda os nossos planos, porque afinal de contas, Ele é ou não é o nosso Senhor? É muito fácil dizer nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele é Senhor mesmo na sua vida? Você está dando a Ele a autorização dele fazer o que lhe aprouver da sua vida e com a sua vida? Isto é, Ele é seu Senhor mesmo. Não adianta reconhecer Jesus Cristo como Deus. Não adianta reconhecer Jesus Cristo como o Salvador. Os demônios também reconhecem Jesus como Deus e como Salvador, mas nunca o chamam de Senhor. Que chamá-lo de Senhor é colocar-se
debaixo do seu senhorio, está disposto a obedecer-lhe em tudo. Pois bem, então, nosso Senhor tinha outros planos para João Crisóstomo e permite-lhe uma doença. Diz aqui o Papa Bento XVI, no dia 19 de setembro de 2007, fazendo uma de suas catequeses sobre São João Crisóstomo, ele vai dizer, palavras do Papa Bento XVI: o Senhor interveio com uma enfermidade no momento certo para que João seguisse sua verdadeira vocação. Isto é, Deus veio e enviou aquela enfermidade no momento certo, porque Deus tinha outros planos para ele. Deus não o queria monge, nem muito menos eremita. Deus o queria sacerdote. Deus o queria bispo. Deus queria aquela vida de um modo diferente. E serve a Deus quem a Deus serve como Ele quer ser servido. Entende, meus santos? Nós às vezes queremos servir a Deus, mas à nossa maneira. Mas precisamos servir a Deus como Deus quer ser servido. E então, ele adoece e não tem mais como viver aquela vida eremítica de grande exigência física, inclusive. E ele tem que sair do eremitério. E ele tem que abandonar a sua vida de monge. E, meus irmãos, não são poucas as vezes que muitos, e eu não vou repetir aquele mesmo trocadilho que fiz, que não são poucos que muitas vezes, nem são muitos que poucas vezes, são muitos que muitas vezes se revoltam com Deus, quando as coisas não saem conforme você havia planejado, e os seus planos eram bons. Ele queria viver como eremita, ele queria ser totalmente de Deus na vida escondida, e Deus queria que ele fosse totalmente dele numa vida exposta, não numa vida escondida. Deus queria de uma maneira diferente. Deus queria algo melhor, mas diferente. E ele foi desapegado, e não é fácil, meus santos. Não é fácil desapegar-se dos pecados. De alguma maneira é até fácil, porque você vê que aquilo é mal, que aquilo não convém. Mas desapegar-se dos planos bons que você fez para você. E Deus diz, mas eu não quero assim. E você diz assim, o senhor não quer? Eu também não quero. Já não está mais aqui quem queria. Não quero mais. Porque eu quero o que tu queres. Como tu queres. Quando quiseres. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É tão bonitinho de falar, né? É. Mas não é fácil de viver, né? E nós precisamos ter consciência disso, porque senão você ouve e já acha que aquilo você vive. E não é assim. Não é fácil dizer de fato, dizer com a vida, eu quero o que tu queres, como tu queres, e eu quero o que tu queres, como tu queres, e quando quiseres. Quando Deus quiser, se Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Então não é fácil. Mas se você quer em tudo agradar a Deus, você tudo deve estar disposto a por Ele fazer. Então nós precisamos da motivação da graça. Nós precisamos do socorro do Espírito. Nós precisamos do auxílio de Deus. Porque sem a graça que acode, nada o homem pode. Nem pensar coisas boas, quanto menos realizá-las. Então pedir a Deus esta graça. Porque só assim tem sentido de celebrar um santo. Não é simplesmente conhecer a vida dele, mas conhecer para aplicar na nossa vida as mesmas motivações para imitar aquilo que nós vemos que é imitável, que é santo, que é agradável a Deus. Pois bem, então São João Crisóstomo abandona a vida monástica e eremítica
e não a abandona com raiva, com um bico desse tamanho. Ele abandona com o coração em paz, porque Deus queria algo diferente para ele. Se apresenta ao bispo de Antioquia, que imediatamente o ordena. Ora, quem é que vai perder um homem desse? Um homem grande desse? O bispo de Antioquia o ordena, e ele começa o seu ministério pastoral fecundíssimo. As igrejas sempre lotadas, as pessoas sempre procurando aquele padre João Crisóstomo, que não à toa era conhecido como boca de ouro, agora mais do que nunca, porque as palavras que ele pregava eram preciosas. As palavras que ele pregava eram verdadeiras. E as igrejas enchiam e sua fama se expandiu, de modo que chegou a Constantinopla, a capital do império. E o imperador, que não tinha então um bispo, o queria como bispo da sua diocese, porque afinal de contas, Constantinopla era a capital, tinha que ter um bispo famoso, mas não sabia o que estava querendo, não sabia o que estava pedindo, mas sabia que ele não ia aceitar. Então manda um emissário seu, dizendo que queria conversar com ele para tirar algumas dúvidas teológicas. E é claro que esse homem, João Crisóstomo, era muito requisitado, e o representante do imperador mal conseguia conversar com ele, tão grande era a multidão de pessoas que acorriam à sua presença. Então ele pediu: vamos conversar ali na carruagem, que nós teremos uma intimidade melhor, uma maior tranquilidade. E o padre vai e entra na carruagem do representante do imperador, que fecha a carruagem e sequestra o padre. Leva o padre para Constantinopla. Vamos para lá, porque o imperador quer o senhor lá. E ele vai fazer o quê? Ele foi. Chegando lá, o imperador disse: ou se deixa ordenar, ou daqui não sai mais. Você não volta mais para lá. Para Antioquia você não volta. Ou será nosso bispo, ou não será nada. E entre não ser nada, né, e não pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho, entre uma vida escondida, quando ele percebia que Deus não o chamava para tal vocação, e o episcopado, ele aceitou o episcopado. Mas agora que vocês me fizeram bispo, vocês vão ter que me aguentar. Eu vou pregar o evangelho, ai de mim se não evangelizar. E ele começa a pregar o evangelho naquela corte mundana. Eles eram católicos? Eles eram católicos, né? Estamos aqui falando o quê? Do século IV. São João Crisóstomo era contemporâneo ali também de Santo Agostinho. Estamos falando ali de uma corte católica, mas uma corte católica mundanizada, a começar pelo imperador e pela imperatriz Eudóxia, que era mundana ao extremo. E esta tendência, meus santos, não poucas vezes está presente também em nós, católicos que acham que, sei lá, trazer o nome de Jesus na boca, carregar um escapulário, uma medalha milagrosa, um tercinho no braço, ir à missa aos domingos, me chancela a vida. Isto é, eu posso agora viver como eu quiser. Eu posso viver de uma maneira mundana. Eu posso ter os meus pecados de estimação, porque afinal de contas, eu vou à missa aos domingos. Eu de vez em quando faço alguma oração. Eu sei rezar o terço. Eu beijo até o escapulário. Eu carrego o escapulário. Eu tenho um crucifixo. Percebe? Mas é tudo um verniz. O evangelho não toca de verdade o coração. E repito, não são poucos que fazem isso. São muitos. Isto é, você acha que simplesmente aquele verniz de catolicismo é suficiente para agradar a Deus e para lhe alcançar a salvação, para lhe abrir as portas do céu.
Então você vai à missa aos domingos, mas você se veste de maneira indecente. Você vai à missa aos domingos, mas você assiste porcaria no computador. E quando eu falo porcaria, eu não estou falando de nada explicitamente obsceno. Mas algo que você sabe que você nunca poderia dizer: minha mãe, senta aqui comigo, vamos assistir aqui a esta série. Nunca, você sabe que nunca Nossa Senhora se sentaria no sofá para assistir aquela série que não é uma série, segundo a terminologia atual, explicitamente pornográfica, mas totalmente indecente para um cristão católico. Totalmente indecente. Mas você concilia o inconciliável. Você faz coabitar Deus e o diabo no seu corpo, no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua vida. E isso é uma ofensa a Deus. Então você que vai à missa aos domingos, mas tem o pensamento cheio de maldade, de ira consentida, de julgamento, de irregularidades, de desonestidades. Quer dizer, você acha que simplesmente aquela prática dominical vai tornar lícitas todas as outras práticas da sua vida que não são adequadas a um cristão, a um católico. Então era isso que São João Crisóstomo via na corte e contra aquilo ele pregava. E é claro, trouxe a inimizade de muitos na corte, inclusive do imperador e da imperatriz, que tentaram expulsá-lo. Mas o povo que apanhava com as suas pregações, mas gostava dele, o povo fez uma revolução e ele teve que voltar. Ele voltou, mas o imperador, tentando novamente afastá-lo, queria de verdade matá-lo. Mas como matar o próprio bispo? Não dava. Então decretou o exílio dele para um lugar tão distante, para que, aqui eu estou resumindo a história, né? Ele já estava um homem já bem maduro em idade, para que ele, agora velho, quem sabe até morresse durante o exílio, como de fato aconteceu. Uma viagem longa de vários dias, que imagine você fazer uma viagem, a gente faz uma viagem numa poltrona de avião ou de ônibus, já chega descadeirado. Agora imagine numa carruagem com um banco de pé, com um banco de madeira, vários dias, durante o verão, quente, causticante, sem ar-condicionado, durante o inverno, um frio de rachar, e aquele velho sendo sacolejado por aquelas estradas esburacadas, até chegar ao local do seu destino. Chegou e lá morreu. Morreu por causa de Cristo. De fato, teve o seu sangue derramado? Não. Mas de fato, morreu por causa de Cristo. Porque, ai de mim, se não evangelizar. Ele pregou o evangelho segundo a vontade de Deus. Ele serviu a Deus como Deus queria ser servido, embora tivesse tudo para se dar bem lá. Se ele se tornasse politicamente correto, se ele se adequasse ao local onde ele estava, se ele dissesse: na terra de sapo, de cócoras com eles, em Roma, com os romanos. Não, ele era de Cristo, e ele iria pregar o evangelho, quer gostassem, quer não gostassem, quer quisessem ouvir, quer não o quisessem. Meus irmãos, é este grande homem que nós estamos celebrando, com a vida imitável, com a vida que tem muitos pontos a serem imitados na nossa própria vida. Peçamos, pois, então, a Deus que nos conceda aquelas graças abundantes concedidas a São João Crisóstomo, para que nós também estejamos dispostos a, por causa de Cristo, tudo dizer, a por causa de Cristo, tudo viver, a por causa de Cristo, tudo sofrer, a por causa de Cristo, tudo renunciar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.